A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante, e a temática é: o que quer nos dizer 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, até o versículo de número 3, e se for preciso leremos mais adiante. Mas para alguns pós-tribulacionistas, aqui o arrebatamento da igreja só acontece depois da manifestação do anticristo, né, do dia do Senhor, mas aqui o dia de Cristo, que são termos intercambiáveis para falar aí do juízo. Mas para os pós-tribulacionistas, segundo Tessalonicenses capítulo 2, do 1 até do 1 em diante, né, do versículo 1 em diante, eles dizem que está provado que a igreja sim passará pelo período tribulacional, porque primeiro devem se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, né? Haverá aí uma grande apostasia, né? Mas iremos pormenorizar, lançar luz, que não é desta forma. A igreja não passa pelo período tribulacional. Mas iremos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 em diante, que nos diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Né? A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um termo aqui, né, geral, que refere-se à segunda vinda. Aqui não está se referindo nem ao arrebatamento, nem à manifestação dele em poder e grande glória, mas está se referindo à segunda vinda de modo geral. Mas, se nós lermos, né, mais à frente o versículo, vai dizer: rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa nossa reunião com Ele refere-se especificamente ao arrebatamento da igreja, a nossa reunião com Ele. Não vamos confundir rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor, que é um termo geral para a segunda vinda. Aqui não coloca-se o termo parousia, né, raptos, mas o termo aqui, vinda do Senhor, é um termo geral para a sua segunda vinda. Mas nossa reunião com Ele é uma referência ao arrebatamento, que no grego é epsinagoge, né, a nossa reunião com Ele. Refere-se ao arrebatamento da igreja. Então vejam, versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então veja os crentes de Tessalônica, né, por causa da ausência de Paulo, né, porque Paulo passou pouco tempo em Tessalônica, existia ali falsos mestres escrevendo e enviando, dizendo que eles já estavam presenciando o dia de Cristo. E o dia de Cristo aqui é uma referência o período tribulacional, o período de juízo de Deus, né, sobre os habitantes da terra. Então, os que os tessalonicenses entendiam é que a igreja, né, já foi arrebatada, eles ficaram para o período tribulacional e irão aí sofrer os flagelos do período tribulacional. Aí o apóstolo Paulo diz: que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não caia em qualquer conversa, né? Porque segundo as escrituras de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, vai dizer que eles estavam perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto, né? Então, segundo a história, vai dizer que existia falsas profecias, dizendo que já estavam no período tribulacional. O dia de Cristo já estava aí em atividade, o período de juízo, e por epístola, né? Então havia falsos escritores se passando por Paulo, e os tessalonicenses ficaram aí perturbados e sem equilíbrio diante dessas referências, porque em 1 Tessalonicenses
o apóstolo Paulo ele pormenoriza sobre o arrebatamento, fala sobre a trombeta de Deus, né? Aí, sendo aí Tessalônica invadida por falsos profetas, falsos mestres, os crentes de Tessalônica ficaram de certa forma perturbados. Aí o apóstolo Paulo, ele mesmo agora escreve a carta e diz, olha, agora sou eu, né? Então veja, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E o dia de Cristo aqui é a mesma referência do dia do Senhor desde o Antigo Testamento, né? Eu separei aqui alguns versículos para falar do dia do Senhor, né? Que dia de Cristo e dia do Senhor, como eu falei, são termos intercambiáveis para falarem, né, do período tribulacional. E desde o Antigo Testamento, esse dia do Senhor vai tratar sobre dia de trevas, dia de coisas que acontecerão sobre a face da terra. Então temos Sofonias, vamos lá, Sofonias, deixa eu achar aqui, Sofonias, deixa eu só achar aqui. Sofonias, capítulo de número 1, versículo 14 e 15. Olha o que vai nos dizer. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Veja versículo 15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Então veja que esse dia do Senhor aqui é uma referência aos juízos de Deus que serão deflagrados sobre a face da terra, né? E sobre aqueles que estão aí, que não provaram do arrebatamento, né? Porque a 70ª semana é justamente o período tribulacional. Então o dia do Senhor aqui é uma referência, né, aos períodos de juízos que Deus derramará sobre a face da terra. Veja o versículo de número 16, 17 e 18. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então veja, para aqueles que estiverem aqui na terra, aqueles que não provarem do arrebatamento, irão sofrer todos esses flagelos. E temos outras referências sobre o dia do Senhor. Temos Isaías, né? Isaías capítulo de número 22, versículo 5. Eu separei uma lista aqui para falar também do Novo Testamento também, né? Isaías 22, 5 diz assim, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Então será aí um período fortemente de juízos da parte do Senhor sobre os habitantes da face da terra. Temos também Jeremias, né? Jeremias capítulo de número 30, versículo 7, né? Bem conhecido. Vamos dizer assim, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, é o tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Temos também, temos Amós 5,18, né? Amós 5,18, vamos achar aqui Amós. Toda uma referência
ao período tribulacional. Vai dizer assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Então, o dia do Senhor aqui é o período de trevas, não o período de luz, né? Temos também Joel, né? Temos Joel. Vamos achar Joel para tratar de forma mais pormenorizada essa questão. Joel, capítulo de número 1, versículo 15, vai tratar também sobre o dia do Senhor, né? Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Outra referência para tratar aí, né, dos juízos de Deus sobre a face da terra. Então o dia do Senhor aqui não está ligado à manifestação, não está ligado ao arrebatamento, como os pós-tribulacionistas acabam defendendo, mas não é desta maneira. O dia do Senhor aqui, o dia de Cristo, é uma alusão ao período tribulacional. Temos também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2, vai nos dizer assim, e 3, vai nos dizer assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais do que vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, veja, o dia do Senhor no Novo Testamento, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí muitas pessoas lê só apenas esse versículo, ó, como um ladrão de noite, fala sobre a iminência de um ladrão chegar sem avisar a qualquer momento. Então isso aqui é uma referência ao arrebatamento. Mas lê o versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o termo dia do Senhor, dia de Cristo, estão dentro do sentido de juízo, de sofrimento de Deus, que Deus lançará aí sobre a face da terra. E chegamos em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 2, Que ninguém vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo aqui não é o arrebatamento, é uma referência ao período de juízos que Deus derramará sobre a face da terra. Aí vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane. Nem por palavra, nem por profecia, nem por falsas epístolas, escritas à mão. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então veja, muitas pessoas quando lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 2 ao 3 em diante, vai dizer: então tem que se manifestar o homem do pecado, tem que haver uma grande apostasia para que depois, porque o surgimento do homem do pecado é uma clara evidência que o período tribulacional começou para nós pré-tribulacionistas, Porque sabemos que os pós acreditam que a igreja passará, pelo período tribulacional, muitos, sofrerão aí o flagelo, as perseguições do período tribulacional, do anticristo. Mas, se nós fazermos uma exegese, entenderemos essas questões, Porque não será assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja, o apóstolo Paulo trata no versículo 2 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí o apóstolo Paulo dizendo, o dia de Cristo só terá início depois que se manifeste o homem do pecado, vem aí uma grande apostasia. Aí pode-se dizer que o período tribulacional está em atividade. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, o dia do Senhor não será assim.
O anticristo tem que se manifestar, né? A apostasia tem que se manifestar, o homem do pecado tem que se manifestar, né? Para que o início tribulacional ele comece, ele tenha sua atividade. A 70ª semana tem aí o seu início, né? E a Bíblia vai dizer que quando o anticristo surgir, a besta de Apocalipse capítulo 13, ele vai fazer um pacto com Israel, as demais nações. Por isso que o dia do Senhor não está em atividade, ou o dia de Cristo não está em atividade, porque não houve aí a manifestação do homem do pecado. Ele não foi, ele não se revelou. Isso está em Daniel, né? Daniel capítulo de número 9, versículo 27, vai falar sobre isso, né? O versículo 27 é justamente a 70ª semana, ou seja, o período tribulacional. Vai dizer, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana aqui é a última semana, a 70ª semana de 7 anos. E na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, o anticristo, o falso profeta, serão aí destruídos, quando Cristo se manifesta em poder e grande glória no fim do período tribulacional e porá termo no império do anticristo e do falso profeta, né? Depois acontecerá o julgamento das nações e outras questões que podemos aí pormenorizar em outros vídeos. Então o dia de Cristo aqui não é uma referência ao arrebatamento. O dia de Cristo é uma referência, aos os períodos de juízos de Deus sobre a face da terra. Então veja, de maneira alguma que ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, né? Haverá no período tribulacional uma grande apostasia, né? Aí e se manifesta o homem do pecado, aí o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o dia de Cristo não é uma referência ao arrebatamento, mas sim uma referência aos períodos de juízos que Deus derramará sobre a face da terra. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa se inscrever, deixar o seu like, em nome de Jesus.